O Paraíba é nosso. Rio que percorre tantos lugares, que abastece tanta gente. Suas águas, utilizadas para gerar energia elétrica, servem também às indústrias que se instalam nas margens do rio e que se aproveitam do seu tamanho. Rio Paraíba do Sul. Por que te violentam tanto, se a sua importância é tão gigante? O Rio Paraíba tem uma importância cultural, social e econômica para a população de Barra do Piraí. Porém, a população de fato conhece a sua importância? A respeito das águas do Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, seu nível de poluição é considerado aceitável? Quando a gente fala de poluição e se ela é aceitável ou não, nós temos que pensar primeiro para qual uso, qual finalidade a gente quer essa água. Se é abastecimento público, se é irrigação, navegação ou outros tipos de uso. O Rio Paraíba do Sul, ele tem uma classificação 2. O que seria isso? Na lei de recursos hídricos do Brasil, nós temos um item chamado enquadramento de corpos d'água. E nesse enquadramento, os rios, eles são divididos em classes, onde a melhor classe seria água potável, e a pior classe 4, que seria uma água bem poluída. O Rio Paraíba do Sul está na classe 2, como eu já falei, e a classe 2 a gente tem que é uma classe boa para o abastecimento, no caso para a gente fazer o tratamento dessa água. Como funcionam as estações de tratamento de água da cidade? E elas são capazes de atender plenamente o município? Aqui em Barra do Piraí nós temos 8 estações de água da prefeitura, de responsabilidade da prefeitura, e mais 3 da SEDAI, que nós vemos no distrito de Piabas e Vargem Alegre, e temos agora em Ipiranga. Elas funcionam da seguinte forma: elas captam água num rio, a maioria capta água no Rio Paraíba do Sul, realiza o tratamento dessa água. Nos períodos chuvosos, a gente tem uma água mais barrenta por conta das margens do rio, que vai esfriando aquele barro e vai entrando no rio. Então a gente tem uma dificuldade maior de tratar. E na época de junho, julho, época mais fria, nós temos uma facilidade de tratar essa água, porém a quantidade da água nos rios é menor. Então nós temos que cuidar quanto à poluição. A concentração da poluição acaba ficando maior nessa época do ano, mas não interfere na água final. Existe algum projeto para lidar de forma mais eficiente com os dejetos e o esgoto lançados no Rio Paraíba do Sul? Sobre projetos, nós estamos no meio de um dos maiores projetos que Barra do Piraí já teve, que é o de concessão do serviço de saneamento. Isso seria parecido com o que ocorreu agora no Rio de Janeiro, Vários blocos foram vendidos, só que nesse caso aqui é uma concessão somente para a Barra do Piraí, visando tanto a parte urbana quanto a rural, o que a gente não viu nesses editais dos blocos que foram vendidos. Então, esse projeto ele vem para modificar a cidade no quesito saneamento e nas nossas estações, toda a infraestrutura dessa área, dessa parte. É o que a gente está precisando muito, Então a gente não pode nem mentir aqui, não pode nem falar algo diferente, que as nossas estações estão precárias. Então, a partir desse processo de concessão, vai ser realizado todas essas modificações para a melhoria do abastecimento público e da coleta e tratamento de esgoto. Tratamento esse que a gente não tem aqui em Barra do Piraí. Outros meios de projeto que a gente tem aqui em Barra do Piraí, um que está acontecendo agora é em Piabas, que é um projeto para saneamento rural. Quem faz o meio de campo ali, quem que nos ajuda é os comitês de bacia. Aqui em Barra do Piraí tem 2 comitês de bacia que abrangem a cidade, que é o Comitê Médio Paraíba do Sul e o Comitê do Guandu. Então, esse projeto em Piabas que está acontecendo, ele está sendo por intermédio do Comitê Guandu. Ali vai ser gerado um produto, que é um projeto que pode ser
levado à construção de estação de tratamento de esgoto para aquela região. Então os comitês, eles vêm também para dar essa ajuda, esse suporte a projetos como esse, para diminuir o despejo de esgotamento sanitário nos nossos rios. O que faz o Rio Paraíba do Sul ser um dos mais importantes da região sudeste do Brasil? E como ele beneficia diretamente o nosso município? Então, quando a gente fala do Rio Paraíba do Sul, a gente está falando de um rio interestadual. Ele está presente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma importância muito grande, que ele abastece, além das cidades daqui, né, por onde que ele passa, ele abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, além da Baixada Fluminense também, através da Estação Guandu, da SEDAI. Então, na verdade, a barragem de Santa Cecília, que a gente conhece aqui de Barra do Piraí, ela foi construída, se não me engano, foi a primeira barragem de transposição de água do Brasil, e ela foi construída para fins de geração de energia elétrica. Só que hoje em dia, desde que foi construída a Itaguandu, foi necessária essa água para abastecimento da população. Então, a partir da geração de energia elétrica, a gente tem essa captação de água também do Rio Paraíba do Sul, e com a mudança de curso do Rio Piraí, né, por conta do retorno do rio, e temos a captação lá na Itaguandu para o abastecimento público dessa região. Então, aqui em Barra do Piraí, ele beneficia diretamente por conta das nossas captações de água. Sem o Rio Paraíba do Sul, a gente não teria o centro da cidade abastecido, Muqueca, Matadouro, Coimbra, Vila Helena e Vargem Alegre. Nós não teríamos essas regiões abastecidas, ou teríamos que ter outra opção de abastecimento para essas regiões. Qual é a fauna e a flora nativa do Rio Paraíba do Sul? Então, a fauna nativa do Rio Paraíba do Sul, ela consiste em uma grande diversidade de espécimes. Que a gente pode falar de peixes, a gente tem como exemplares o tambaqui, piúvas, tem bagres. Na questão dos anfíbios, a gente tem exemplares como a rã de vidro, o sapo cururu. Na questão dos mamíferos, a gente tem a presença de capivaras, de cachorro do mato, que é o que a gente vê mais amplamente. Em alguns pontos a gente consegue até observar onças. Répteis também, como o jararaca e até a coral verdadeira, são apresentados nesse decorrer do rio. Tá? E claro, uma diversidade muito grande de aves acompanha também todo o percurso, assim como de insetos. Bom, em relação à flora, o que a gente pode acrescentar é que a gente está numa região de Mata Atlântica secundária, uma vez que Barra do Piraí ela foi a pérola do vale na época do café, né? Então a maior parte da nossa vegetação original foi removida nessa época. Então o que a gente tem hoje é vegetação secundária, o que torna ainda mais importante ter áreas de preservação ao longo do percurso do rio, trabalhar a recuperação de áreas degradadas, que são muitas, tanto que nós temos aí na nossa vegetação, na nossa paisagem, as vossorocas, que são exatamente áreas de assoreamento muito profundo, e como a gente não tem, né, um sistema de esgotamento tão funcional, todo esse assoreamento ele acaba sendo escoado através dos bueiros que vão diretamente para o nosso rio. E, claro, todo esse assoreamento ele vai, né, toda essa terra vai para o rio, ocasionando mais aterramento, né, e com isso, por consequência, a gente acaba tendo mais problemas em relação ao percurso desse leito, a perda de hábitat natural para a vida aquática e também afetando os outros animais, a própria vegetação ao longo da margem do rio, que é tão importante para evitar que esse rio acabe assoreando cada vez mais e acabe ficando cada vez menor. E por consequência, a gente tem outros desastres, que são as enchentes, que também acabam assolando a cidade quase que todos os anos. Sobre o Rio Paraíba do Sul, principalmente em Barra do Piraí, quais são as maiores diferenças que podemos perceber na biodiversidade
após a interferência humana e na omissão do poder público. Bom, a gente precisa lembrar, né, que o Rio Paraíba do Sul ele vai cortando vários municípios ao longo do seu caminho, ele corta ali 3 estados, né, São Paulo, Minas Gerais e Rio. E na região de Barra do Piraí, o que a gente pode observar é que, sim, ações, né, de impacto ambiental causaram modificações na sua biodiversidade ao longo de todo o rio, principalmente no que diz respeito à questão da qualidade da água, principalmente em relação à poluição, né, que na nossa região, em maior parte, ela se dá pela questão da liberação de esgoto doméstico, resíduos industriais, até mesmo agrotóxicos por conta das lavouras próximas ao leito do rio. Isso causa alteração nos padrões hídricos e que vai, obviamente, afetar toda a fauna, toda a vida aquática dessa região. Além disso, a gente tem também alguns fatores que acabam ajudando a piorar um pouco essa situação. Por exemplo, o assoreamento do rio, né? Ele tira ali potencial de hábitat de muitos animais, e isso se dá por áreas muito próximas. Inclusive, a gente pode até citar a questão das queimadas, que promovem um desmatamento muito grande. A gente tem, infelizmente, casos, né, todos os anos de queimadas aqui na região que vão promovendo esse desmatamento e vão cada vez mais ocasionando esse assoreamento do rio. Quais medidas de preservação do rio deveriam ser adotadas? Olha, a curto prazo, eu acredito que medidas de educação ambiental deveriam ser implementadas para poder fazer a conscientização tanto da população, porque é preciso, e também, além disso, junto a isso, né, ter aí implementações de monitoramento, fiscalização, para que as leis ambientais elas possam ser cumpridas da sua maneira devida. Claro que em larga escala, né, a longo prazo, o que seria o ideal mesmo é promover, implementar políticas de tratamento de esgoto, porque é o que realmente ocasiona muito mais essa questão de poluição na nossa região. Mas acredito que, de forma inicial, fazendo essa cooperação entre poder público e sociedade, a gente consiga aí ter um avanço muito grande em relação à preservação e conservação e até mesmo, né, uma retomada de vida desse rio que abastece tantas cidades. Como é a experiência de trabalhar numa ilha do Rio Paraíba do Sul? O rio, por exemplo, transmite muita coisa no meu serviço lá, né? Vamos dizer que eu perceba que o rio está vendo folhas, vendo pedaço de madeira, você já sabe que o rio está subindo. Então você fica atento para ter tomar alguma providência em relação às enchentes que pode estar surgindo, né? E isso é um alerta que o rio mesmo dá para a gente. Quais espécies de animais que não são comuns na nossa região já apareceram por aqui? E as espécies que eu encontro lá na ilha, por exemplo, é muito comum eu ver capivara, né? Tucano. Tucano tem um coqueiro lá que ele sempre ele vai no coqueiro para pegar as larvazinhas que fica entre as folhas do coqueiro, né? Então, canário, colheiro, sabiá, então, muito comum lá. Isso tudo é bonito, né? Os peixes também que a gente vê na margem do rio, piau, já vi pescador ali na margem às vezes pescando, bagre, né? Lambari também, já não tanto agora, mas às vezes a gente vê também, é interessante, né? Trabalhar em uma ilha fluvial por tanto tempo deve ser interessante. Você tem algum relato curioso para contar? E assim, tem uns relatos interessantes, né, que aconteceram na ilha lá. Poxa, uma ocasião, já era à noite já, de repente começou a chover, chuva forte, o vento muito forte, batendo o gelo jogando. Eu estava numa churrasqueira alta e o vento batia e a pedra do gelo que caía vinha junto, batendo. Eles chamam de microexplosão. Então um fenômeno que o vento canaliza assim
e vai com uma força estupenda, né? Nesse dia eu estava lá e foi complicado, eu tive que sair da direção do vento, ficar atrás de uma parede e o vento vindo. Nesse meio tempo quebrou telha, derrubou árvore, tudo ficou praticamente imundo. Cadeiras dentro da piscina, foi terrível. Pássaros morreram na época, urubu caiu, nossa, foi devastador. Mas tudo deu certo, no dia seguinte a gente já estava arrumando e aconteceu que deu tudo certo. Quais atrativos o Rio Paraíba do Sul tem que se agregam às atividades turísticas do município? Então, sobre a questão dos atrativos no Paraíba do Sul, a gente não considera que o Paraíba do Sul tenha atrativos, né, que são passíveis de visitação, né? Isso na extensão do rio dentro do território de Barra do Piraí. O que vai acontecer, né, eu até já vi isso em alguns casos, em alguns bairros mesmo, na própria Oficina Velha, na própria Vila Helena, é que as pessoas às vezes fazem decks, né? E inclusive é algo até interessante, né? Porque ali você tem, inclusive da Vila Helena, é interessante observar que a gente tem um pôr do sol muito bonito, né? Dali da margem do Paraíba ali e tal, né? Que o sol se põe atrás de um morro que tem, né? Do outro lado, né? E realmente ele fica, é algo muito bonito mesmo, né? Mas assim, falar que existem atrativos, porque assim, quando a gente fala de atrativo, a gente está falando de visitação, né? Então, sem a visitação não dá para dizer que algo é um atrativo, né? A gente tem até o exemplo, só fazendo uma contextualização, né, dos equipamentos que a gente tem agora em Piabas, que foram instalados, mas eles ainda não estão funcionando como atrativos porque eles ainda não estão operando, né, para receber um fluxo de visitantes. Então, no Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, a gente não tem, né, o que está para acontecer agora também, né, eu falei dessa instalação de decks, está tendo a reforma do Largo da Feira, e vão colocar os decks lá e tal, né, falando agora, né, nesse momento do vídeo. Então acredito que seja alguma coisa que, né, mas assim, em termos de visual, em termos de paisagem, né, é interessante. Inclusive, tinha uma época que eu não trabalhava aqui na estação, a gente trabalhava ali do outro lado, né, próximo ao Royal. E eu sempre atravessava a ponte no final da tarde e sempre tinha um pôr do sol muito bonito, as cores do céu, com Paraíba também, né? Então, acredito que pra gente, atualmente, a gente, assim, não é que a gente não considere, né? Mas, assim, igual uma coisa que não acontece em Barra do Piraí, no Paraíba do Sul, de muitos anos, né? Décadas e tal, é a questão de navegabilidade, né? A gente não sabe até que ponto o Paraíba é navegável, né? Por exemplo, tinha uma época que eu morava em Resende e eles chegaram a colocar uma chalana, né? E também que é uma parte do rio muito bonita. Inclusive eu morava de frente para o rio na casa da minha tia e realmente ali era muito bonito mesmo, né? Você tem o Paraíba, tem as Agulhas Negras no fundo, então realmente compunha uma paisagem muito, muito bonita. Só que aqui em Barra a gente nunca, né? A gente fala assim como Secretaria de Turismo, né? A gente nunca trabalhou o Paraíba como, assim, o Paraíba, né, na extensão, mas assim, como você fala na pergunta, trabalhar atrativos no Paraíba, né, no Rio, né? A gente vem em outros municípios, né, Três Rios mesmo assim, né, Resende tem alguma coisa também, mas aqui a gente nunca trabalhou, mas eu acho que também tem uma dificuldade também até pela própria ocupação, né, do município, né, que se dá também pela margem do rio, né? A gente sempre fala que a gente tem duas coisas que cortam a cidade, a linha férrea, né, como vocês podem ver, e o rio também. Então acho que essa ocupação acaba que não permitiu que o Paraíba do Sul, como um rio da tamanha importância dele, fosse trabalhado como um recurso, né, vamos colocar assim, como um recurso turístico e a partir dele você criar atrativos turísticos, né? Quais lugares em Barra do Piraí poderiam ser pontos turísticos devido à sua proximidade ao Rio Paraíba do Sul? Então, como eu falei, né, e ampliando um pouco, né, você vai ter alguns pontos, né, onde até a própria questão da paisagem, né, a própria questão do rio, né, dessa composição paisagística do rio, ele acaba funcionando muito bem, né? A gente tem alguns pontos realmente lá na Vila Helena. É até difícil de falar, né, pelo que ocorreu recentemente, mas a própria ponte lá da Metalúrgica é um lugar que você tem uma vista também, né, porque aí a gente está falando do quê? É o rio,
né? A gente não pode utilizar o rio por uma questão de balneabilidade, também a questão da navegação, mas a gente fala do rio como um fator, né, que compõe a paisagem, né, do município de Barra do Piraí, que é fundamental. Então a gente poderia estar trabalhando isso, né, a questão mesmo de paisagem, né, de mirante, de decks, né, e aí com isso, né, por exemplo, se você andar pelas pontes, né, a própria ali mesmo, cara, tem aquela ponte ali da Cigibeira para a Piscina Velha, pô, ali também você dá para tirar muita, né, a paisagem fica bonita, claro, né, tem a barragem ao fundo, né, mas assim, fica bonito mesmo, né? E essa própria margem ali também, da própria Piscina Velha, né? Interessante. Você vai ter as ilhas, né, também, mas, né, por exemplo, uma coisa que eu acho que pouca gente conhece, né? Que ali no Matadouro, né, onde tem a quadra e tem aquela ponte de pedestres, né? Do lado, depende, né? Se você vai do Matadouro para Vila Helena, né? Do lado esquerdo seu é um garçal. Né? Aí é enorme, porque é uma ilha e as garças que habitam o município, é o local lá, dormitório deles, né? Dependendo do horário que você passa lá, né? E até todo dia também, dependendo de um certo horário, se você observar, vai ter uma revoada, né, de garças, porque elas estão exatamente voltando para essa ilha, né? Então acredito que seja uma questão mesmo de você trabalhar a paisagem, né? Só que a gente realmente aqui em Barra do Piraí, né, a gente pela secretaria, e falo eu como turismólogo da secretaria, a gente nunca trabalhou o rio, né, como atrativo, como esse potencial todo aí, mas eu acho que se a gente observar, e eu mesmo já presenciei, né, já estive nesses locais, né, eu acredito que a gente consegue, até fotos, né, na minha rede social e tal, mas de alguns anos atrás, a gente consegue trabalhar isso como algo, né, que às vezes a pessoa gosta de ver, de tirar uma foto, na questão da própria paisagem mesmo, né, mas é isso, porque assim, a gente não vai ter a balneabilidade, não vai ter navegação, mas acho que numa questão de paisagem, né, uma questão de beleza cênica, a gente até consegue trabalhar alguma coisa. O rio pode ser um aliado para a movimentação turística de Barra do Piraí, sobre a geração de renda para a cidade. O quanto o rio ajuda o turismo local e qual o seu potencial futuro? Eu acho que, assim, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, né, é a questão mesmo de trabalhar o rio, né, na extensão dele dentro do território do município, trabalhar ele como um recurso turístico, né, e a partir dele a gente conseguir criar, né, pontos locais até mesmo de observação da fauna, até mesmo de questão mesmo de fotografias e tal, a coisa do instagramável, né, que hoje em dia é muito comum e isso acaba pautando muito o turismo, né? As pessoas querem ir nos lugares porque querem colocar aquela mesma foto que elas viram no Instagram delas, né, de algum influencer, de alguém que visitou, né? O que eu falei, né, na outra pergunta, eu citei lá os atrativos de Piabas, mas é o que hoje acontece com o avião, né? Assim, teve um dia que eu estava lá fazendo um outro projeto e eu sentei, né, na frente para tomar um café, para almoçar, sei lá, e aí todo mundo passando e parando para tirar foto, entendeu? Né? Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, mas claro que a gente está falando de um rio, de um recurso natural, você tem que ter um mínimo de estrutura para isso acontecer, né? Decks, né, igual você falou, né, da questão lá do fim de tarde, num happy hour e tal. Eu acredito que agora, com a questão do Largo da Feira e colocando os decks lá em funcionamento, você já consegue, ali também você consegue tirar foto. Eu já tirei fotos dali porque ficaram sensacionais, né, de fim de tarde, principalmente, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode trabalhar muito, né, e fortalecer, principalmente nessa época agora, do outono, do inverno, né, você sabe da questão da luz, o final de tarde, cara, o final de tarde na margem do rio é muito bonito. E você falou do outro local ali também, que tem um outro estabelecimento, ali é onde, né, é o que batiza a cidade, né, ali é a Barra do Piraí, né, e aí é a questão mesmo de trabalhar aquilo ali, a gente aprendeu na escola, né, como nascidos e criados em Barra do Piraí, de trabalhar ali. Claro que ali ainda não está dando para fazer muita coisa, porque está acontecendo uma obra ali também, mas eu acredito que depois que essas obras acontecerem, são locais que estão no centro da cidade, né? Claro que nos locais mais distantes, aí você realmente tem que ver como que isso
funcionaria, né? Até fazendo uma observação, tem um grande amigo meu, né, que durante muito tempo ele morou na casa dos pais deles, ali na Vila Helena, e na frente da casa dele, que já é na beira do rio, tem um deckzinho. Aí teve um dia que eu fui lá e olhei assim, falei, caramba, tirei uma foto, ficou super bonita, né? Tinha um outro bar também nessa mesma rua, que o cara fez um deck lá, teve um dia que também ele estava alagado por causa da enchente, né? Mas, e fica interessante, principalmente essa coisa, né? Porque você vai ter a paisagem, vai ter o final de tarde, vai ter o rio, o céu, a vegetação. Só que aqui eu acho que em Barra do Piraí a gente não tem muito esse cuidado, né? Ou essa valorização, porque isso acontece muito em locais, né? Principalmente locais turísticos, né? Você está tão habituado a ver aquilo que você não consegue enxergar, né? Com outros olhos. É o que eu sempre falo, gente, eu acho que tudo, né? Principalmente trabalhando aqui durante esses 10 anos que eu estou aqui na secretaria, eu acho que a questão é tudo uma questão de olhar, né? Até porque a gente tem que entender que a vocação turística de Barra do Piraí não é um turismo de natureza, né? A gente trabalha outras coisas, trabalha outras vertentes, por mais que a gente tenha Ipiabas, né, que tem uma questão lá, e pouca gente sabe, né? Você fez a pesquisa, a gente tem as unidades de conservação aqui na cidade, o próprio, né, refúgio lá da vida silvestre do Paraíba, e aqui, se você for ver lá, porque ele pega o Paraíba quase todo, mas aqui a extensão em Barra do Piraí é muito grande, né? Por isso que você falou, a questão da fauna, né? A questão da flora também, que você vai ver, né? Você vai ver que tem uma vegetação bem exuberante, assim, nas ilhas, nas margens. Então, eu acredito que a ideia é pegar e trabalhar isso, né? Mas aí também a gente pode ver alguma coisa com a Secretaria do Ambiente, né? E tudo mais, e ver o que dá para fazer. Aí quando você fala da questão de movimentação turística, essa movimentação turística, ela só acontece se você tiver algo para mostrar, se o atrativo estiver lá passível de visitação, né? E até fazendo um parênteses aqui em relação ao turismo de Barra do Piraí, eu sempre falo, né? Foi até engraçado quando eu comecei a trabalhar aqui, o pessoal perguntou para mim, pô, Lucas, mas tem turismo em Barra do Piraí? Peraí, eu vou descobrir isso, né? Então, e a conclusão que eu cheguei durante esse tempo todo? A conclusão que eu cheguei foi que o turismo de Barra do Piraí acontece fora da cidade, assim, do centro, né, da cidade, que a gente mora numa cidade interior e o centro tem aquela importância, né? E a própria população mesmo de Barra do Piraí, que está todo dia no centro da cidade, que sempre está cheio por causa das lojas, por causa do comércio, não consegue ver o turismo acontecer, porque ele vai acontecer na Aldeia das Águas, vai acontecer em Piabas, vai acontecer nos hotéis fazendas, nas fazendas históricas, né? Então, se a gente conseguir criar alguma coisa aqui também dentro do município, porque a gente tem, assim, não tem tantos hotéis no centro da cidade, mas eu sei que os hotéis aqui em Barra do Piraí, os dois principais, eles ficam sempre lotados durante a semana, que é o pessoal que vem trabalhar. Mas, se a gente conseguir trabalhar isso também, né, até porque a gente está falando assim, tem um estabelecimento ali, tem um outro estabelecimento ali, perto das duas pontes, né, principais do município, eu acredito que é ali, mas também você tem que fazer um exercício, né, e um exercício no sentido do quê? Da população olhar aquilo com outros olhos e perceber que existe uma beleza ali. Eu acho que a grande questão do Paraíba em Barra do Piraí é mostrar o quanto ele pode ser bonito, compondo a paisagem da cidade, né? Que faz fundamental, é o que eu falei antes, né? Barra do Piraí, a gente tem o rio e tem a ferrovia. E aí isso define muito o que é a cidade, né? O que é Barra do Piraí. Se você vê de cima, você vai ver por que isso faz todo sentido. Então eu acredito que a gente possa trabalhar isso também e é até bom para, né, movimentar aqui dentro do município também. O barracão se situa em uma área alagável. Quais são os desafios a respeito desse fato? Enfrentamos grandes desafios, né? Porque em alguns momentos do ano, principalmente os momentos das cheias, né, ocorre às vezes de o rio encher e temos que, de uma certa forma, pausar, né, as atividades religiosas do barracão. Isso geralmente é no início do ano, que é um período de grandes chuvas, né, de ter uma abundância de águas, o rio está sempre muito transbordante. Então, um dos nossos grandes desafios é conciliarmos, né, os nossos ritos e ajustarmos a esses períodos de cheias, respeitarmos a natureza, né? Porque é o momento da natureza e a natureza ninguém segura a natureza, né? Ninguém segura a água. Então, um dos maiores desafios nosso é
nos períodos de enchente, nos períodos de cheias, a gente não fazer nenhuma ritualística, né? E quando, se porventura o rio subir muito, nós temos que movimentar algumas situações dentro da casa, subir algumas coisas, até mesmo por morarmos ao lado do barracão, né? O barracão ser situado ao lado das margens do rio. A respeito das suas práticas religiosas, de que forma o Rio Paraíba do Sul agrega aos ritos? Bom, a nós, praticantes de religiões de matrizes africanas, a água, né, o rio, o mar, toda a fonte de água, ela é muito importante para a gente, né? Ela é sagrada. Nós acreditamos que a vida e a vida vem da água e são um elemento só. Nós temos diversas divindades que são cultuadas, referenciadas no rio, né? Dentre elas Oxum, Iemanjá, Obá, Euá, Oiá e tantas outras Iames também que são cultuadas e reverenciadas ao rio. E para a gente de matriz africana, né, principalmente candomblé, o rio ele tem uma participação importante porque diversos ritos iniciáticos começam na beira do rio. Certos ebós, né, ebós são limpezas, são feitos ou encaminhados para a água para poder trazer prosperidade, longevidade, saúde, né, e sobretudo força. A água tem força, a água limpa, a água purifica, a água, ela é, além de ser um condutor universal, ela é fonte de vida, né? Entendermos que nosso corpo, né, o nosso ará, é mais de 70% de água, é você entender que a água é tudo no universo, né? Então, o rio, para toda religião de matriz africana, seja ela umbanda, e principalmente o candomblé, ele tem uma grande importância para a nossa ritualística, né? Ele tem uma grande importância para o culto de um modo geral, como vários elementos da natureza, como a mata, como a estrada, como a encruzilhada, tantos outros, mas o rio também é muito importante para a gente. Uma vez ao ano, nós aqui do barracão, né, do Ilê Axé Fé Oiá, prestamos reverência às divindades do rio, né? Fazemos presentes, balaios, entregamos as águas, ou seja, o rio é de grande importância, é fundamental para isso. É o momento que nós temos, enquanto candomblecistas, enquanto religiosos, de agradecer ao grande Criador por essa grande dádiva de ter o rio, né? Sendo esses presentes tudo com produtos biodegradáveis, alimentos que vão alimentar a natureza, alimentar a nossa ancestralidade. E o rio é o alvo, né? É o grande leito que recebe esses presentes, que recebe os nossos pedidos, os nossos maiores anseios e as nossas bênçãos também, para nos abençoar, né? Então o rio é fundamental ao nosso culto, é fundamental à nossa casa. Somos muito felizados e felizes, privilegiados de termos, né, a nossa casa situada ao lado de um rio, né? Então, sem palavras.